1 Reis, capítulo 1, versículo 5. O tema da minha pregação hoje é psicologia ou Bíblia. Eu vou mostrar a diferença que tem gritante dessas duas coisas. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai que era Davi, jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se com ele Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote. Joabe era comandante do exército, estava do lado dele. E Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes de Davi, não aprovavam Adonias. Verso 9. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos e filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, Natã, o profeta, e Benaía, e os valentes, e Salomão, seu irmão, não o convidou. Olha para cá, por favor. Eu já vou explicar essa história que fala em todo este capítulo aqui. O primeiro livro de Reis, aqui do versículo 1 ao versículo 5, começa a falar do final da vida de Davi. Lembra aquele episódio onde Davi está muito velho e ele não consegue se aquecer? Então, os servos vão lá e arrumam uma donzela para que essa donzela pudesse dormir abraçado com o rei para o esquentar. Isso que é ser rei, hein? Estou com frio, a donzela. E trouxe, era só para esquentar mesmo, né? Davi já estava muito, muito velho mesmo. Então, Davi está no final da sua vida. Ele tinha um sucessor. Esse sucessor já era bem conhecido, era Salomão. Salomão, filho de um caso de adultério. Olha a misericórdia de Deus se vendo na vida do povo de Israel. Era Salomão, só que aqui nós vemos que um outro filho tenta usurpar o trono de seu irmão, aqui no caso Adonias. E é uma história que tem muito a ensinar a mim e a você. Se nós olharmos para o Antigo Testamento apenas como historinhas, para você contar para o seu filho sobre Davi e Golias, sobre abrir o mar, sobre comida via passarinho, a Bíblia não vai passar de história. E você vai perder princípios fundamentais da Escritura, assim como nós vemos essa história. Não é apenas algo que aconteceu que nós devemos lembrar, ou ler, ou citar para os nossos filhos, mas devemos extrair do Antigo Testamento toda a sorte de princípios que hoje nós usamos em nossas vidas. Eu sei que não há mais sacrifícios, porque Jesus cumpriu o sacrifício. Mas os princípios continuam e são fundamentais para mim e para você. Porque se nós olharmos para o Antigo Testamento como história apenas, nós teremos problema também no Novo Testamento. Porque se para você Gênesis capítulo 1 é apenas uma historinha de como Deus criou o mundo, você vai ter dificuldade em entender Apocalipse, o livro que fala do fim das coisas, do fim do mundo. Então a Bíblia, sim, ela contém princípios, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que vão servir sempre para o povo de Deus. A Bíblia, de fato, é literal, como diz a Escritura. Eu não sei se você tem o hábito de ler biografias. Biografia é interessante você ler sobre alguém famoso, porque você vê em poucas páginas ali a história da vida de alguém. Tudo que ela fez numa vida, às vezes cabe em 200, 300 páginas. Só que normalmente na biografia só tem a parte boa, não é? É difícil às vezes falar de um adultério no meio, de um roubo, os pensamentos malignos, você não vê. Normalmente as biografias elas são montadas da seguinte maneira: é onde que a pessoa nasceu, onde que ela viveu, o que ela fez da vida. Não tem muito o porquê das coisas. E para você entendermos o Antigo Testamento, nós precisamos perguntar sempre: por que Adonias seguiu esse caminho? Por que Davi, de fato, naquele dia do adultério, ele estava sozinho, olhando a mulher, e o povo estava todo na guerra? Quando nós começamos a perguntar o porquê, fica muito mais fácil de entendermos a Escritura. E você vai ver que a maioria dos fatos que acontecem na vida de homens e mulheres de Deus são consequências de atitudes corretas ou erradas. As pessoas, elas então obedecem, e o que diz a Escritura, bênção a seguem. Elas desobedecem, e o que acontece? Maldição acabam seguindo. Por exemplo, talvez você esteja aqui hoje, e o seu casamento hoje esteja ruim. Isso é um fato. Mas a questão é, por que o meu casamento chegou neste nível? Não foi do dia para a noite. Não foi apenas a discussão que você teve ontem com a esposa.
pode ter certeza, há uma vida de plantio e de colheita, e por conta disso, coisas ruins acontecem. É sempre assim. Talvez você tenha um filho que dê problema para você, principalmente se for filho adolescente. Daí muitos pensam assim, muitos pensam primeiro que oração é algo mágico, né? Traz para a igreja, pensa que o pastor vai fazer uma oração, o menino vai cair para trás, vai levantar e vai nascer um anjo. Não, não é assim. E às vezes o seu filho te dá problema, daí você fica se perguntando, por quê? Será que não é porque durante 12 anos você não repreendeu quando tinha que o repreender? Você não disse não quando tinha que dizer? Você não disse basta quando você tinha que falar? Adonias diz a escritura no texto que nós lemos, que seu pai jamais o contrariou. Era um baita de um menino mimado e virou um moleque mimado e um homem mimado. Por quê? Porque não era confrontado. É assim com os nossos filhos também. Se queremos estragar as nossas crianças, sabe o que você precisa fazer? Não o confronte, não diga nãos a ele. E se você fizer isso, pode ter certeza, você vai criar um monstro, uma cobra dentro da sua casa, que mais cedo ou mais tarde vai acabar te picando. É porque, mas se eu falar não, aí vai ficar meio chateado. Não é uma palavra até pesada, né? Irmãos, os 10 mandamentos, 8 são nãos. Eu e você estamos aqui. A palavra que seu filho, principalmente se for pequeno, ali 1, 2 anos, a palavra que ele mais deve ouvir na sua vida é não. Não, não. Teve um dos meus 3 filhos que a primeira palavra que ele aprendeu foi não. Se olhar para ele, não, não. De tanto não que eu via. É assim. Temos que sim. Agora, olha o problema que Davi teve por conta de anos de não repreender. Doenças que às vezes nos sobrevêm, umas são naturais, é verdade. Mas muitas doenças são por displicência. Má alimentação e falta de exercício físico. Por que mulher, via de regra, vive mais que os homens? Você sabia, né? Mulher, via de regra, vive mais. É porque ela se previne mais. Você já viu o homem fazer exame preventivo? Já? Se você conhecer, me apresenta. É raridade. Mulher não, faz lá o Papa Nicolau, o Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, tudo faz. Agora o homem, se para ir ao médico, meu irmão vai ter que estar quase nas últimas, né? Quase morrendo. Você... daí vai. Nós vivemos uma época onde há muito desemprego. É por conta de uma crise de anos de um governo corrupto? Claro que é. Mas será que também não pode ser por falta de qualificação da sua e da minha parte? Desemprego acontece de forma geral, mas e se procurarmos nos qualificar mais? Você consegue perceber? Existe o fato, mas é necessário eu e você analisarmos o porquê das coisas. Se você pensar no fato e no porquê das coisas, vai ser muito mais fácil de você entender a sua vida, os problemas que você passa, e você também vai conseguir entender melhor a Escritura. Caso contrário, meu irmão, o Antigo Testamento para você vai ser apenas historinha, para você contar para os seus filhos. Você só vai lembrar de Davi dizendo, olha, era o menininho que derrotou o gigante, e você vai se esquecer do princípio fundamental, de que o poder de Deus estava sobre a vida daquele menino, diante de um homem, de um gigante, que durante dias desafiava o exército de Deus. E aquilo, na verdade, não foi apenas um menino vencendo o gigante, mas foi Deus mostrando, olha, eu sou a provisão que você precisa, ainda que a sua força seja pequena, eu estou no controle. Olha a diferença. Se você olha para a Escritura, para as 10 pragas, e vê apenas Deus empesteando Faraó, você não vai perceber os princípios fundamentais que a Escritura diz que, de fato, cada praga daquela que Deus mandou sobre Faraó era para destruir uma divindade do Egito. Por exemplo, em relação à praga das rãs, não era apenas para as mulheres ficar com nojo de rã. Não, claro que não. Existia uma deusa da fertilidade que era uma rã. Então, por conta disso, Deus diz assim, olha, eu sou Deus. Vou mostrar para vocês que não há outro além de mim. Lembra quando ele transforma a água do rio Nilo em sangue? O Nilo é que dava vida para o Egito. Deus estava ali mostrando. A vida de vocês não vem do Nilo, vem de mim. Se eu não quiser, vocês não têm vida. Desse ponto de vista, nós conseguimos olhar reis, príncipes, sacerdotes. O ponto principal não é o que eles fizeram, mas o seu relacionamento com Deus. Isso é o mais importante. Leia o Antigo Testamento e veja como era o relacionamento desses homens com Deus. Você vai ver que essa é a grande diferença. Tanto é que quando nós lemos 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que falam sobre a história dos reis de Israel, você vai ver, uns governam 5 anos, 5 meses, 50 anos.
Mas a vida desses reis é definida em apenas uma frase. Sabe qual frase? Fez o que era reto diante do Senhor. Ou fez o que era mal diante do Senhor. A vida de uma pessoa. Ele não diz, olha o plano de governo que ele usou. Nem as coisas boas que ele fez. Mas a vida de um homem, de uma mulher é definida dessa forma. Fez o que era reto ou fez o que era mal diante do Senhor. Charles Spurgeon, ele diz assim, se falhamos na comunhão com Deus, falhamos em todo o resto. Então é nessa ótica que eu e você devemos analisar o Antigo Testamento. Como que era o relacionamento desses homens com Deus? O pecado é pecado, seja no filisteu, seja no israelita. Tanto é que nós vemos a Escritura, Deus punindo Moisés. Lembra? Moisés, ele trouxe a lei, ouviu a Deus, viu Deus. E então diz a Escritura que por um momento de fúria, nervosinho, cabeça quente, Deus disse, não vai entrar na terra prometida. Lembra? Deus disse, olha, toca na rocha lá e da rocha vai sair água. Moisés estava louco da vida com o povo. Deus disse, toca na rocha. Moisés ia lá, sai água, esse povo rebelde. Ai, Jesus, está caindo as coisas aqui. E por conta de um nervosismo, Deus disse para ele, rapaz, você está maluco? Você vai ver a terra prometida de longe, mas você não vai entrar. E de fato foi isso que aconteceu. Em contrapartida, nós vemos um ladrão, prestes a morrer, crucificado, e Deus tendo misericórdia dele. Porque naquele momento ele conseguiu estreitar o seu relacionamento com Deus e chegar ao arrependimento que precisava. É por esse motivo que a psicologia secular ela não tem a resposta para o problema do ser humano. Não tem. Sabe por quê? Elas analisam apenas o natural. Elas vão dizer, olha, os motivos, influências, criação, classe social, é isso aí que faz da pessoa um bom homem, uma boa mulher. Não vou dizer que essas coisas não têm influência, claro que tem. Mas não é apenas isso. Por exemplo, se nós analisarmos o fator hereditário, que é o que muitos dizem, não é, olha, um pai ruim, a tendência é o seu filho também ser ruim. Um pai sem amor, o seu filho é ser sem amor para com os seus filhos. Um pai alcoólatra, a probabilidade muito grande que os seus filhos também sejam alcoólatras. Será verdade? A psicologia diz que assim funciona. Mas olha para a Escritura, a Bíblia fala sobre Caim e Abel, 2 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Um matou o outro. Vamos mais longe. Jacó e Esaú. Gêmeos. Estava junto dentro ali da mesma barriga. Jacó e Esaú. Um é trapaceiro. E o outro, lutador, valente, caçador. Um já desde o nascimento, já nasceu grudado no calcanhar do irmão, porque queria nascer primeiro. Triste. Triste. Enganou o irmão por conta de uma bênção. E o outro vendeu a bênção por conta de um prato de comida. E os dois nasceram da mesma barriga. Então, como dizer assim o fator hereditário? Quem disse, meu irmão, que você, pelo simples fato de você vir à igreja, seus filhos são cristãos? Seus filhos precisam ouvir o evangelho. Você precisa pregar às suas crianças. Você precisa trazê-lo aqui para que ele possa ouvir dia a dia a mensagem do evangelho, para que então o Espírito Santo possa, pela misericórdia de Deus, convencê-lo do seu próprio pecado, e ele então venha se arrepender e ver que ele também precisa de Deus, assim como você que é pai, assim como você que é mãe. É por isso que nós, pais, nós temos a obrigação de evangelizarmos em primeiro lugar os nossos filhos. Agora não adianta você sair, vai às praças, entrega folhetim para todo mundo, mas dentro de casa você esquece da sua criança. Uma vez o irmão, ele disse para mim que, pastor, sobre o que o senhor ora? Estava explicando para ele. E eu falei, olha, eu oro todos os dias para meus filhos se converterem. Estranhou, eu falei, como assim, pastor? Orar para seus filhos se converter? Eu falei, claro! Quem diz que esses meninos são crentes? Eles precisam ouvir o evangelho. A salvação é algo individual. Não é a reboque. Eles precisam ouvir, eles precisam se arrepender. E sabe por que eu sei que filho de pastor também tem que ouvir o evangelho? Porque eu vejo exemplos na Escritura. Samuel tinha 2 filhos. Os 2 filhos se desviaram, não seguiram o caminho do pai. Agora eu sou o bichão, né? Meus filhos não precisam orar por eles. A Escritura fala sobre o sacerdote Eli. Ele era o pastor da igreja da época. Seu filho saía com as menininhas da igreja. Que coisa! Sabe o que diz também sobre Eli? Ele não repreendia os seus filhos. Ele via os seus filhos fazendo as coisas erradas e fazia vista grossa. Está lá, filho de olho na irmãzinha, fica com a irmãzinha. Pai, fala nada. Isso aí já é um aviso para os meus 3, né? Vai embora da igreja, se não for de casa.
Você começar com essas palhaçadas. Será que às vezes não é por falta de repreensão? Então nós temos que sim orar para que os nossos filhos se convertam. Irmão, olha só para Adão. Quem que era o pai de Adão? Deus. Não é que o danado se desviou? Agora vai falar para mim que Deus não foi um bom pai. Não fez cursinho nesse Pernani. Deus foi um bom pai. Agora Adão foi um filho rebelde que desobedeceu. Então você consegue ver que às vezes o fator hereditário não conta tanto. O fator ambiental, não é isso que eles dizem, nasceu na favela, vai ser favelado. Nasceu no Morumbi, vai ser uma pessoa de boa índole. Morumbi que eu digo, não o bairro daqui, né? Morumbi lá de São Paulo, mais chique. Será? Será mesmo? A criança foi nasceu na igreja, vai ser crente? Quem disse? Isso aí está mais para a teoria de Darwin. Que o ser humano é fruto do meio. Como eu disse, influencia? Claro que influencia, mas nós não podemos dizer, olha, criei meu filho na igreja, ele é crente. Ele precisa ouvir o evangelho. Você concorda comigo que da favela saem médicos? Da mesma forma que da classe alta saem bandidos. Quem são os maiores bandidos do nosso país? Estão lá de gravata e terno no Congresso. De toga no STF, arrebentando com o Brasil. Eles fazem muito mal, mais mal do que traficantes. Por quê? Acabam com o dinheiro do povo por conta de corrupção. Além do mais, se o fator ambiental fosse primordial, meu irmão, aonde aconteceu a queda do ser humano? Não foi na favela da Rocinha, nem no Morro do Macaco, não. Foi no Éden, jardim de delícias, e mesmo em um lugar perfeito, o homem conseguiu cair. Em contrapartida, nós vemos Abraão, o pai da nação judaica, veio de uma tribo pagã, onde se adorava até a lua. Então, Deus faz a sua psicologia totalmente diferente da psicologia secular que nós vemos. Pastor, mas a educação não é importante? Óbvio que é importante, muito importante. E educação que eu digo intelectual também, por exemplo, não adianta. Você acha que todo mundo é inteligente igual? Não, tem uns mais e uns menos. Claro que tem. É claro, uns tiveram mais oportunidade de estudar, outros menos. Mas olha, a Bíblia diz que Salomão, o homem mais sábio que esse mundo já viu, terminou sua vida construindo templos pagãos. Aí ele era sábio. Você pensa, pastor, mas isso não tem a ver com personalidade? Se você tem mais de um filho, você sabe, sai da mesma fábrica. Meu irmão, mas um é de um jeito até do outro. Não tem a ver, pastor? Olha, a Bíblia diz que Saulo, que era o pior perseguidor da igreja, se transformou em Paulo, o maior evangelista que esse mundo já viu. Ou seja, todas essas coisas nos mostram que, de fato, a criação mais cuidadosa possível não é capaz de manter o ser humano no caminho de Deus. Nós necessitamos da graça divina sobre nós. Você pode ser o melhor pai que esse mundo já viu, a melhor mãe que esse mundo já viu, mas você precisa orar todo dia, dizendo, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor, porque homens e psicólogos não conseguem harmonizar esses fatos de que Deus age diferente de como o mundo age. Que convenhamos, talvez você já ouviu aquela frase, ou você já disse aquela frase, nossa, fulano tinha tudo para dar certo, olha no que deu. Ou, esse aqui tinha tudo para dar errado, mas não é que se tornou uma boa pessoa? Sabe como que eu e você vamos conseguir definir, decifrar esse enigma, melhor dizendo? A partir do momento que nós olharmos a chave do pecado, como que é o relacionamento dessa pessoa com Deus. Isso vai diferenciar. Isso realmente vai nos dar a sabedoria o suficiente para saber por que pessoas que tinham tudo para dar certo deram errado e pessoas que tinham tudo para dar errado deram certos. Em Isaías 53, você vê que ele começa ali, de fato, a praguejar, dizer um monte de praga para o povo. Sabe por quê? Porque durante anos eles ouviam pregação e não se arrependeram. E então ele começa a dizer, por conta disso o Senhor os punirá. E é claro, olhando nesse ponto de vista, por esse prisma, fica muito mais fácil nós entendermos por que Adonias passou por tudo isso e qual as consequências e por que ele agiu dessa maneira. Eu quero passar alguns princípios aqui então, vou ser bem curtinho hoje. Primeiro princípio, a natureza do pecado. Versículo 5, você pode acompanhar comigo? Então Adonias, filho de Agite, Agite era mãe de Adonias, ele era filho de Davi. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Se exaltou e disse, eu reinarei. Não é isso que muitos fazem às vezes com a sua própria vida? Eles não dizem que eles vão ser rei, de fato governar sua cidade ou o Brasil. Mas eles dizem, eu reinarei sobre a minha vida, eu vou fazer o que eu acho melhor. O que eu quero, não o que Deus quer. E nós nos esquecemos que de fato Deus abate os soberbos.
Deus quebra os arrogantes. Lembra Nabucodonosor? Ele era o cara mais poderoso da sua época. Diz a Escritura que ele começou a pastar como boi, por conta de orgulho e arrogância. Você já deve ter passado, né, por momentos em que Deus deu aquela esmiuçada. Eu lembro que teve uma vez no Impacto, e eu sempre ia para ajudar a trabalhar, eu não ministrava lá ainda, e eu vi uma pregação que tinha à noite lá que todo mundo chorava, é uma maravilha. Eu falei, puxa vida, que poder de Deus. Eu lembro a primeira vez que o meu pastor disse assim, olha, você vai pregar isso aí no próximo. A gente jejuava 3 dias para o Impacto, eu jejuei quase 3 meses, eu acho. Não, 3 meses é exagero, né? Meu Deus do céu. Eu lembro que depois que eu preguei, a mulher mais crítica da igreja veio e me elogiou. Nossa, que poder, hein? Na hora. É Deus na minha vida, irmã. Glórias a Deus, mas convenhamos, né? Sou um instrumento mais que instrumento. Eu não percebi a arrogância e o orgulho subindo ao meu coração. Daí no próximo, o pastor falou, prega essa de novo. Imagina se a primeira vez eu já arrebentei, imagina a segunda. Rapaz, vai chover fogo do céu. Acho que eu nunca passei tanta vergonha igual aquele dia. Acho que eu nunca fui tão humilhado. Já fui. Mas um dos dias que eu mais fui humilhado, eu creio que foi aquele dia. Eu não falava coisa com coisa. Mas sabe quando você viaja, você atravessa? Você que levanta esse copo de cerveja para fumar, esse cigarro para beber. Eu trocava tudo. Falei, Deus do céu, eu não sabia. Eu queria ser um avestruz para enfiar a cabeça assim, e sair correndo. Eu lembro que na hora de orar, eu não quis nem orar. Eu chamei meu irmão, ora aí, chorando, aos prantos. Depois que acabou a pregação, todo mundo chorando também. Ai, Deus falou demais comigo. Foi eu louco? Daí sabe quando você quase ouve uma voz do céu gritando, seu moleque, eu não preciso de você. Você só fez atrapalhada para você ver que eu é quem faço. Porque Deus abate os soberbos. Rebelião é algo terrível. Adonias se achava melhor que seu irmão Salomão. Deus escolheu Salomão, mas Adonias, não, eu sou melhor que ele. Como pode, Senhor? O Senhor com toda sabedoria não consegue perceber que eu sou melhor que ele? Não é isso que nós por vezes fazemos? Não, Senhor, eu sou melhor que o outro lá. Como assim ele lidera e eu não? Ele prega e eu não? Como assim? Ele está naquela posição no serviço e eu não? Sou muito mais inteligente, muito mais qualificado. Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer assim, não tem ali? Pode voltar então. Filipenses 2:3, Paulo vai dizer assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considerando os outros superiores a si mesmo. Irmão, fala para você, se Deus falar para mim, pula da ponte e voa. Talvez eu consiga. Cara, mas eu tenho muita dificuldade com esse mandamento. O ser humano, por si só, considerar o outro superior a ele, é muito difícil. Não é assim que nós fazemos? Às vezes enchemos a bola para falar de nós, dos nossos filhos. Esquecemos que Provérbios diz que seriam outros lábios que te elogiem. Mas não, a gente gosta de falar. Não, o que é isso? Eu faço, acontece. É assim, eu ajo e as coisas acabam se movendo. Meu filho é assim, assado. Olha o exemplo de menino e de menina que eu tenho. E nós nos esquecemos que Deus abate os soberbos. Quando alguém, de fato, está diante de você e essa pessoa erra, como que era na escola, meu irmão? Se você lembra quando você estudou, estuda ainda, o professor está ensinando, você está ali aprendendo. É uma coisa errada que o professor escreve. Ou você lembra de todas as coisas certas ou não? Ah, professor, essa crase está errada aí, hein? Não é assim? Parece que a gente fica feliz quando aquele que está na nossa frente erra. Óbvio, seu professor vai errar. Claro que seu pastor vai errar. É claro que seu líder de pequeno grupo vai errar. Seu patrão vai errar. E às vezes o erro é justamente um teste para a gente não pensar, eu que tinha que estar ali. Como que pode? O cara desse está ali e eu não. Eu que tinha que estar ali. Arrogância. Ora, se ele está ali foi porque Deus achou que ele que tinha que estar. Porque é ela que tinha que estar. Em Romanos capítulo 12, Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os irmãos creem nisso? Amém, meus irmãos? As irmãs creem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Creem, né? Mas você percebeu que muitas vezes você, irmã, você prefere, em vez de seguir os princípios da Escritura de Efésios 5, de que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor, você prefere seguir Simone de Beauvoir, Betty Friedan, feminista, dizendo que não, aqui em casa eu sou a marcha. Eu decido.
E o que faço? Por quê? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que você não a segue? Por que você não aprende como diz a Escritura? Por que você na igreja, quando você é confrontado, você fica bravo? Não aceita? Deus tem que confrontar todo mundo, é menos eu, claro. O sinete da perfeição. Como pode o pastor falar que eu estou errado? Como pode o pastor falar que meu filho eu estou educando errado? Não, não pode. Adonias não deu ouvido ao seu pai. Nós, por muitas vezes, somos rebeldes contra o Pai Celestial e não conseguimos perceber. De que forma? Eu vivo a vida do meu jeito, eu faço o que eu acho melhor, eu é que decido sobre as coisas e não pensamos em consultar a Deus. E a consequência é sempre trágica. Mas segundo princípio. Segundo princípio, nunca faltará encorajamento para uma vida de pecado. Jamais, jamais faltará. Versículo 7, olha o que diz. 1 Reis, versículo 7. Entendia-se, estava junto. Era o fechamento de Adonias. Entendia-se com ele Joabe, filho de Zeruia, era só o comandante do exército, só, general Poiol. Entendia-se com ele Joabe, filho de Zeruia, com Abiatar, o sacerdote, e que seguindo o ajudavam. Ele tinha o apoio das massas, de grande parte do povo. Joabe, Abiatar, todos o apoiavam. É porque assim, se você decidir fazer o que é errado, você vai encontrar muito apoio. Não é pouco, não. Você vai encontrar muito apoio. Joabe comandava muita gente. Meu irmão, se Joabe estava com ele, era fácil Joabe influenciar o exército, dizendo, vamos todo mundo. Todos vamos ali junto com Adonias. Experimenta, é só ilustração, né? Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas experimenta chegar lá no seu serviço e dizer assim, eu não quero ser mais crente. Vou desviar. Meu irmão, isso vai até churrasco para você. Até que enfim você resolveu viver, rapaz. Eu tenho certeza. Se você decidir fazer o que é errado, cansei da minha mulher, eu vou arrumar 2 para você. Quando ela tem 40, eu vou arrumar 2 de 20. Nunca faltará encorajamento para uma vida de pecado. Sempre vai ter apoio. Pessoas dizendo, para que fanatismo? Que ir na igreja, quarto, domingo, pequeno grupo. Nossa, mora lá. Isso é muito fanático. Decida dar as costas para Deus e sempre haverá pessoas que o apoiarão. Você percebeu que às vezes os pingaiados que vivem no bar, cara desempregado, cara não trabalha, mas sempre bebe. Sempre tem gente que paga. É sempre assim. Sempre terá pessoas que irão nos apoiar se decidirmos viver no pecado. Além do apoio das massas, ele tinha o apoio do sacerdote. O pastor da igreja apoiava ele. O que mais que ele quer? Deus fala através do cara e o cara apoia ele. É isso que eu preciso. Uma vez o irmão me dizia que ele estava tendo uns problemas com a esposa dele e foi se aconselhar com o pastor. Sabe o que o pastor disse? Larga dela, arruma outra. Ô louco! É assim que funcionam as coisas. Isso é um apoio maligno do sacerdote que estava ali para falar a palavra de Deus. Mas tem uma outra forma de você, às vezes, receber o apoio do seu pastor também. Sabe como? Quando ele deixa de confrontar o seu erro. Quando ele deixa de dizer para você, olha, meu irmão, isso aqui você está fazendo errado, você precisa mudar. Irmã, essa roupa que você usa é indecente. Quando ele pede para a esposa dele falar com as irmãs, quando ele vem e diz em amor para você, isso aqui está errado. Se ele não te confronta, ele não te ama. Porque pessoas que na verdade nos amam, elas querem o nosso melhor e quando nos veem errando, elas falam. Só que muitos não estão nem aí. A pessoa pode estar indo para o buraco, mas calma aí, fulano, dá o dízimo, deixa quieto, não vou falar nada. Esquecem de confrontar. Ou seja, essas pessoas fingem que amam, mas não amam coisa nenhuma. A mensagem que não confronta é a mensagem do falso amor. Ela enche igrejas, mas pode ter certeza, esvazia o céu a cada dia. Por isso não se iluda com templos lotados de pessoas com aquela mensagem apenas de paz e amor, com aquela mensagem apenas superficial, com aquela mensagem que você é o centro de Deus. Não se iluda. Falar o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir é ser seu inimigo. A Escritura diz que uma vez Simeão, ele vê o menino Jesus no colo de seus pais. E ele profetiza, ele diz, esse menino foi destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. O que ele está dizendo ali é o seguinte, olha, Jesus Cristo primeiro sim, ele nos derruba, nos põe para baixo,
para depois se levantar. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Uma vez uma irmã dizia para mim: pastor, eu vim para a igreja tão bem, eu saí tão mal. Falei: por quê? Eu saí quase sentindo uma pecadora. Falei: glória a Deus, esse era o objetivo. Essa é a intenção. Daí você pensa assim: puxa, chegou até bem, saindo ruim. Não, foi esse dia que de fato houve mudança. Foi esse dia que de fato houve transformação. E terceiro, e último princípio para encerrar, põe por favor, meu irmão. Terceiro e último princípio para encerrar: vida de pecado se manifesta por algum tempo com sucesso. Uma vida de pecado, pelo menos a princípio, na maioria das vezes, vai parecer que está tudo bem. Versículo 9, você pode acompanhar comigo? 1 Reis 1:9. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fronte de Rogel, e convidou todos os seus parças, seus fechamentos, seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, Natã, o profeta, Benaía e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Claro, né? Churrascão de esquerda vai convidar o pessoal de direita? Não tem como. Então ele vai e convida toda aquela conspirata, aquele pessoal ali que estava a favor dele. Eles estão lá tranquilo, churrasco, comendo a solto com dinheiro público, nada estranho, nada de anormal no tempo de hoje. Tudo ia muito bem. Seu pai não o repreendia. A vida dele de fato era um sucesso. Sucesso. Daí você pensa assim: pastor, mas por que Deus não interveio logo na hora? É porque muitas vezes Deus não acerta o pagamento logo no começo do mês. Não é assim que funciona conosco? Nós não trabalhamos o mês todo para recebermos no final? Deus, via de regra, na maioria das vezes trabalha assim. Ele deixa, vai indo, vai dando corda. Igual ontem, eu estava na casa de uma irmã, mas veio um cachorrão correndo assim na roça, né? Eu falei: Deus, você vai comer eu, meu filho, esposo, muito grande. Só que eu não vi que ele estava naquele cabo de aço que a corrente prende, né? Daí chegou perto, pá, parou, falei: aleluia. Deus às vezes faz assim, ele dá corda, né? Deixa o bicho solto correr, deixa aí. Uma hora, tá! Daquela travada. No Salmo 73, o Martin Lloyd Jones ele tem um livro sobre isso, e o tema é: por que prosperam os ímpios? Porque às vezes nós ficamos indignados, eu pelo menos fico. O que pode? A gente buscando fazer o que é correto, buscando servir a Deus, capengando para conseguir trocar de carro, para conseguir comprar isso, aquilo. E o cara faz nada, o cara rouba, o cara é desonesto, e o cara vai de vento em popa, prospera cada dia mais. E às vezes a gente fica indignado, como o salmista diz: quase me resvalaram os pés. Por quê? Porque eu estava de olho na prosperidade dos ímpios. Como que pode? Adonias estava num baita de uma festa. Uma vez mandaram um vídeo para mim, nossa, mas que nervoso que deu. Lulinha, no iate. Não sei se alguém já viu. Aí cheio de mulher bonita e bebida e um monte de coisa, e o cara lá. Falei: puxa, meu dinheiro está financiando essa patifaria. A gente fica indignado quando nós vemos essas coisas. E a gente pensa muitas vezes: cadê Deus? Via de regra, sempre aconteceu assim. O povo vai vivendo, aparentemente com sucesso, até que a Lava Jato pegue. Aparentemente com sucesso, até que Deus cobre. Lembra Noé? Diz a Escritura que Noé era pregador da justiça, ele dizendo: arrependam-se. E o povo casava, bebia, dava-se em casamento, e não dava ouvidos para o homem de Deus. Até que um dia, fechou a porta da arca, caiu o dilúvio e todos morreram. Hoje é da mesma forma. Às vezes nós vemos pessoas prosperando e dizemos: como pode? Ele vê uma vida, né, entre aspas, boa, enquanto nós, filhos e filhas de Deus, passando dificuldade. E nós nos perguntamos: como assim? É possível desfrutar o prazer do pecado? Óbvio que é, claro que é. O exemplo disso é Adonias. Adonias desfrutou. Só que mais cedo ou mais tarde, todos pagarão o preço. Alguns, de fato, são julgados instantaneamente, como a Bíblia diz. Herodes, ele vai lá e dá um discurso e as pessoas dizem: é voz de um Deus. E ele, por conta de não glorificar a Deus, diz a Escritura que no mesmo instante expirou, morreu e foi comido de verme. No mesmo instante. Datã, Coré e Abirão, a mesma forma. Eles se rebelam, diz a Escritura, que o chão se abre, eles e suas famílias são tragados vivos para o inferno, por conta de rebeldia. Mas, via de regra, o Senhor deixa viver um pouquinho ainda. Deixa eles desfrutar, né, uma boa vida. Só que eles se esquecem de 2 Coríntios 5,10, quando Paulo diz:
Porque importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo para receber, segundo o bem ou mal que tivermos feito no meio do corpo. Ou seja, meu irmão, um dia nós estaremos diante do Senhor. Eu e você um dia prestaremos conta diante do Senhor. E de fato isso aconteceu também na vida de Adonias. No versículo 41, já estou encerrando, você pode acompanhar comigo? 1 Reis 1, 41. Diz assim a Escritura. Adonias e todos os convidados que estavam com ele, Adonias e todos os convidados que com ele estavam, o ouviram. Quando acabavam de comer, também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Aqui eles estão lá no meio do churrasco, que está uma maravilha, de repente eles ouvem. O que esse monte de trombeta está tocando? Que som é esse? Que barulho é esse? E bem na hora boa, na hora da comida, né? Porque comida está sempre relacionada a prazer. Sabe qual barulho era aquele? Era de fato a consagração do verdadeiro rei de Israel, sucessor de Davi, Salomão. E no meio do prazer, eles de fato se deparam com a verdade. E tem a percepção, estávamos vivendo uma mentira, ou seja, a casa caiu. O gozo e o prazer acabou. É sempre assim, uma hora vem. Uma hora o juízo vem. Traficantes vivem em média, uma pesquisa que eu estava lendo, 25 anos. Mas é 25 anos aparentemente bem vivido, né? Até que uns 3 tiros de 7,62 atravessam o pulmão dele. Essa é a regra. O sexo fora do casamento é prazeroso. Por um período. Até que a mão de Deus venha. O jovem que sai com todo mundo, eu tinha um amigo, o cara era pegador, pegava todo mundo. Pegou até AIDS. Só isso. Daí tá lá, 25 de dezembro, velório na casa dele, tá morto. A conta uma hora vem. A fatura do cartão, mais cedo ou mais tarde, por mais que você arranque o número da sua casa, ela vai chegar. Com Deus também funciona da mesma forma. Em Lucas capítulo 12, diz a Escritura que o homem está lá, olha, eu tenho muitos bens, né? Olha, eu vou quebrar os meus depósitos, vou construir maiores. E então ele ouve uma voz, seu louco, essa noite pediram a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Essa é a história do ser humano. Ele pode sim viver no pecado por um período, mas mais cedo ou mais tarde a conta chega. Não adianta você querer fugir de Deus, meu irmão. Olha, o Salmo 39 é maravilhoso. Olha, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão. Ou seja, não tem para onde a gente fugir. Mais cedo ou mais tarde o Senhor nos alcança. E aqui é interessante que eles estão no meio de um banquete. No meio de um banquete. E de repente a conta chega. Na hora do bem bom, na hora do prazer, a conta chega. No versículo 49 vai dizer assim: então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos foram tomados, cada um o seu caminho. Cadê o apoio dele? Sumiu. Cadê as pessoas que estavam juntas? Sumiram. É assim. Na hora que o castigo vem, aquelas pessoas que diziam que estavam conosco, todas sem exceção acabam sumindo. É assim o mundo. O pecado sempre vai gerar morte. Mas a questão é, para encerrar, pastor, mas há esperança? Talvez você seja essa pessoa, você seja o Adonias, nessa vida de pecado durante anos, mesmo dentro da igreja. E você pensa, Deus então vai me fuzilar, acabou comigo. Há esperança para mim? A Escritura diz que sim, ainda há esperança. Olha o que diz o versículo 51. Foi dito a Salomão, eis que Adonias tem medo de ti. Claro, ele era o rei. O rei matava naquela época. Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar dizendo, jura-me hoje, rei Salomão, que não matará a seu servo a espada. Ou seja, se humilhou, né? Verso 52. Respondeu Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar, e então veio e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse, vai para a tua casa. Essa foi a única opção que Adonias achou para que ele não fosse consumido, para que ele não morresse. Sabe como? Humilhação. No caso ali, ele se humilhou diante do rei, porque o rei tinha poder para matar. Eu e você, a única alternativa para a nossa vida é nos humilharmos diante do Rei dos Reis. É diante de uma vida de pecado, de uma vida errada, diante de falhas que cometemos,
é fazer como Adonias fez, se segurar no altar celestial do Senhor e dizer: tem misericórdia do teu servo. Esta é a única opção. Salomão disse: se você for homem de bem, então pode ir para sua casa. É isso que Deus espera de nós. Arrependimento seguido de mudança. Arrependimento seguido de mudança. Só que Salomão disse para ele, né, olha, pode ir para sua casa. O Senhor nos diz diferente. Fique na minha casa. Arrependa-se do seu pecado, mude as suas atitudes, e então seja homem e uma mulher de bem, e eu vou abençoar a você. Eu sei que você aqui nesta manhã, assim como eu, assim como todos nós, temos pecado, uns mais ou menos, isso é verdade. Mas a esperança é que de fato há restauração para todos nós. Eu e você, quando há arrependimento verdadeiro em nosso coração, o que a Escritura diz é que nós de fato somos aproximados do Senhor. Mas para que o Senhor de fato venha ter misericórdia de nós, as condições continuam a ser as mesmas, sendo as mesmas. Quais? Prostrar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados, mudar suas atitudes e ser um homem e uma mulher de bem. Amém, meus irmãos?